Bem-vindos! Hoje vamos explorar um tema fascinante, os chamados livros proibidos da Bíblia. Esses textos antigos oferecem uma visão única sobre a história e os ensinamentos do cristianismo primitivo, e sua descoberta tem sido fundamental para os estudiosos da Bíblia e da história religiosa. Vamos mergulhar nesse assunto intrigante e descobrir mais sobre esses livros fascinantes. O termo livro proibido da Bíblia geralmente se refere a textos que não foram incluídos na versão final da Bíblia, seja por motivos de autoridade religiosa ou por considerações teológicas. Esses textos incluem uma variedade de escritos, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Judas, entre outros. Esses livros muitas vezes oferecem perspectivas e histórias alternativas sobre a vida de Jesus e os primeiros dias do cristianismo, mas não foram considerados canônicos pelas autoridades religiosas que compilaram a Bíblia. A razão para sua exclusão varia, mas geralmente envolve questões de ortodoxia doutrinária ou autenticidade. Se você tem interesse em ler esses textos, muitos deles estão disponíveis em traduções modernas e são estudados por historiadores e teólogos interessados na diversidade do pensamento cristão antigo. Os chamados livros proibidos ou da Bíblia, também conhecidos como apócrifos ou deuterocanônicos, são textos que não foram incluídos na versão final do cânon bíblico. O cânon é a lista oficial de livros considerados sagrados e inspirados por uma determinada tradição religiosa. Existem várias razões pelas quais esses livros foram excluídos. Uma delas é que muitos desses textos foram escritos após os livros que acabaram sendo aceitos como parte da Bíblia, e por isso não foram considerados tão historicamente próximos dos eventos que descrevem. Além disso, alguns desses textos apresentam ensinamentos e ideias que divergem da ortodoxia das principais correntes do cristianismo. No entanto, esses textos oferecem uma visão interessante da diversidade de pensamento e prática dentro do cristianismo primitivo. Eles incluem relatos apócrifos da vida de Jesus, como o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Maria Madalena, bem como textos que expandem a sabedoria e a história de personagens bíblicos, como o livro de Enoque e o livro de Judite. A análise desses textos pode enriquecer nossa compreensão da história e da teologia cristãs, mostrando como as crenças e práticas dos primeiros cristãos eram diversas e como a formação do cânon bíblico foi um processo complexo que refletiu as preocupações e as interpretações teológicas da época. Os livros proibidos ou da Bíblia foram encontrados em vários locais e de diversas maneiras ao longo dos anos. Nag Hammadi, em 1945, uma coleção de textos antigos foi descoberta perto de Nag Hammadi, no Egito. Esses manuscritos incluíam textos gnósticos, como o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Filipe, que oferecem uma visão diferente da vida e dos ensinamentos de Jesus. Mar Morto, entre 1947 e 1956, uma série de manuscritos antigos foram descobertos em cavernas perto do Mar Morto. Esses manuscritos incluem cópias de livros bíblicos, bem como textos apócrifos e obras relacionadas à comunidade que os escreveu. Outros locais, além desses exemplos, vários outros textos antigos foram encontrados em diferentes lugares e em diferentes momentos, contribuindo para a compreensão dos estudiosos sobre a diversidade do pensamento religioso na antiguidade. A descoberta desses textos tem sido significativa para os estudiosos da Bíblia e da história do cristianismo, pois oferece insights sobre as crenças e práticas das comunidades cristãs antigas e ajuda a contextualizar a formação do cânon bíblico e a diversidade de tradições cristãs nos primeiros séculos da era cristã. Agradeço muito por terem assistido e explorado conosco os livros proibidos da Bíblia. Espero que tenham achado tão fascinante quanto eu. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima, e que a busca pelo conhecimento e compreensão continue iluminando nossos caminhos. Até logo!